sejam muito bem-vindos a mais um programa Direito na TV. O programa é idealizado pelo curso de Direito da Unisul, juntamente com a OAB Tubarão. Eu sou a Magali Magnus Wagner e junto comigo toda semana vocês assistem as principais notícias do mundo jurídico aqui na tela da Unisul TV. E essa semana estamos trazendo um tema que está gerando grandes preocupações em toda a sociedade brasileira, que é a violência financeira e patrimonial contra a pessoa idosa. Você sabe o que é a violência financeira contra o idoso? Será que é só a família que comete violência financeira contra essa população tão frágil? Todas essas e muito mais questionamentos serão respondidos pela doutora Mili Cristi Lima. Ela é advogada, presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB Criciúma e membro da Comissão Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB Santa Catarina. Não saiam daí que o programa está apenas começando. Olá! Hoje estamos conversando com a doutora Mili Cristi. Ela é advogada e ela é presidente da Comissão do Direito do Idoso. Doutora Mili, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa Direito na TV. Muito bem-vindo também a Tubarão, que a doutora é de Criciúma, né, doutora? E a doutora faz parte também da Comissão do Idoso do Estado de Santa Catarina. Seria isso, Mili? Isso. Bom dia. Obrigada, né, pelo convite, Magali. É um prazer estar aqui. Agradeço imensamente ao programa pela abertura do espaço e pelo convite também. Como você falou, faço parte da Comissão do Direito da Pessoa Idosa da OAB de Criciúma e também da OAB de Santa Catarina. Então, doutora, só resumidamente para a gente entender o que é a Comissão do Idoso, né? Quais são as atividades, o que é feito na comissão? Nós temos a nossa Comissão do Idoso aqui também em Tubarão, mas achei importante, né, a trazer a doutora aqui de Criciúma, nossa cidade aqui vizinha, e também para saber como estão as atividades na estadual. Como seriam essas atividades, doutora? Então, nós temos reuniões periódicas, né, que são feitas geralmente na OAB, mas nós também temos um trabalho externo que é feito principalmente pela OAB de Criciúma, que ele é realizado, é desempenhado no CRAS, nos CREAS, em clubes de mães, clubes de idosos, né? Então, nós tentamos levar o nosso conhecimento também a essas pessoas que muitas vezes não chegam, né, o conhecimento até eles. Então, é feito dessa forma entre a comissão. São feitas reuniões na própria instituição, na própria ordem, né, tanto na OAB de Criciúma como na OAB estadual, mas nós também temos esse trabalho externo e temos essa dinâmica no desempenho das funções. Então, a doutora foi convidada também para vir no programa hoje porque eu acredito que nos próximos dias a doutora vai ministrar uma palestra aqui na CIT, em Tubarão, sobre violência financeira contra a pessoa idosa. A doutora poderia explicar para a gente o que é essa violência financeira? Então, a violência financeira e patrimonial contra a pessoa idosa, ela é uma violência recorrente, está entre uma das violências que mais vitimiza os idosos hoje na população mundial. Então, o que consiste a violência financeira? Ela é uma violência que ela afeta não o corpo ou a mente do idoso, né, de uma forma direta, ela afeta um patrimônio. Esse patrimônio, muitas vezes as pessoas relacionam só a um bem físico de grande porte, vamos dizer assim, né? Um imóvel, um veículo automotor, uma propriedade, um terreno urbano, e na verdade não, ele pode ser cometido, vamos supor, por um apoderamento indevido, né? Uma apropriação ilícita, como a gente costuma dizer, de um provento, de uma pensão, de um aposento, de um salário que aquele idoso recebe. E o que é mais triste, o que mais nos chama a atenção, Magali, é que a violência financeira, ela geralmente é cometida por uma pessoa muito próxima ao idoso. Geralmente é um parente, alguém de confiança, um vizinho, alguém que tem essa proximidade com a vítima, que geralmente são pessoas idosas. E a doutora trabalhando, né, na comissão, tanto na de Criciúma quanto estadual, tem observado que está sendo recorrente, enfim, tem um grande número dessas ocorrências, dessa violência? Sim, Magali, infelizmente isso é algo que está nos chamando a atenção e nos causando uma preocupação, inclusive, porque a violência contra a pessoa idosa ela tem aumentado de uma forma significativa. Então, o que nós estamos podendo perceber das ocorrências policiais que a gente consegue fazer esse levantamento?
Como eu havia lhe falado, o que preocupa é que o criminoso, né, vamos dizer assim, o agente agressor é uma pessoa muito próxima, ele geralmente até reside junto com o idoso, e também o aumento disso, né? Então, de pessoas que se apoderam, às vezes, até integralmente do salário, dos rendimentos dessa pessoa idosa, e acaba dando um fim diverso que não seja usado em benefício próprio do idoso. Ele acaba usando com ele, com outras coisas, adquirindo coisas para si, e o idoso fica à mercê, né, de quaisquer cuidados, de qualquer atenção. Isso é algo que está nos preocupando bastante. E a doutora bem colocou que né, a grande maioria, enfim, seria pessoas da família. Tem casos de que essa violência é cometida sem ser pessoas da família? Sim, tem sim. Como eu havia falado, tem essa relação de proximidade, de confiança. O idoso, né, conforme estudos realizados pela Universidade de Porto Alegre, isso já ficou demonstrado cientificamente, né, que a pessoa idosa ela tem uma tendência muito grande a dar credibilidade na palavra do outro, né? Ela tem uma tendência a acreditar não na sua opinião própria, mas naquilo que o outro diz, que um terceiro lhe afirma, ela dá mais credibilidade, trata aquilo como uma verdade às vezes absoluta. Né? Claro que isso é uma tendência variando de pessoa para pessoa, mas há sim essa comprovação. Então, a violência financeira ela também pode ser cometida por funcionários de bancos, por advogados de outras instituições financeiras, lotéricas, agências de crédito, pessoas assim também que desempenham uma função de confiança, né? Um contador, um advogado, um administrador. Qualquer pessoa pode cometer a violência financeira. Inclusive, Magali, nos golpes do bilhete premiado, muito, né? Que a gente vê muito, né? Onde ele tem aumentado, inclusive, essa abordagem da pessoa idosa por uma pessoa estranha, dizendo, né, que tem ali em mãos um bilhete premiado, e essa pessoa idosa acaba entregando tudo o que tem em troca daquele bilhete. Nós tivemos, inclusive, um registro agora em Criciúma, na semana passada, onde uma idosa acabou entregando R$12 mil na mão desses criminosos. É bem como a doutora colocou, eles acreditam muitas vezes na palavra de uma pessoa e acabam, né, levando a isso. Doutora Mili, essa violência, como a doutora muito bem explicou aqui, ela é considerada crime? Sim, a violência financeira, muitas pessoas perguntam, tá, mas a violência financeira não é crime, é só a física, ou só a violência moral, a violência psicológica. Então, Magali, a violência financeira e patrimonial, ela é crime sim. O Estatuto do Idoso prevê essa modalidade, né, de violência como uma forma criminosa, inclusive passível de punição. O Estatuto do Idoso, ele prevê nos artigos 102, 103, 104, 106, 107, 108 e também o 110, algumas hipóteses que são muito recorrentes, como, por exemplo, se apropriar eu ia te perguntar, quais seriam as penas, né? Sim, então ele prevê, por exemplo, diversas formas de violência financeira. E lá ele vai citar que se a pessoa, vamos supor, se apoderar de um cartão previdenciário, de um cartão magnético que dá acesso ao benefício previdenciário do idoso e não devolver mais, ela vai ser penalizada, né? Então, as penas variam de 1 ano até 5 anos de reclusão ou de detenção, né, conforme o caso e conforme também a gravidade. E também o resultado, né, o desfecho dessa ação. E é interessante também que o Estatuto do Idoso, ele prevê no artigo 110 um aumento de pena para quando os crimes previstos no Código Penal são cometidos contra pessoas idosas, né? E lembrando que idoso é todo aquele com 60 anos ou mais. Doutora, recentemente, agora que a doutora entrou nessa questão da idade, enfim, recentemente foi uma lei que é 60 anos idoso, mas tem 80 anos. Qual é a nomenclatura que eles usaram ali? Super idosos. Os super idosos. Isso. A doutora pode falar a respeito quando foi implantada, enfim? Então, tem essa previsão, sim, Magali, que é a prioridade dentro da prioridade, né? Nós estamos passando por algumas atualizações normativas, né, nesse âmbito dos direitos da pessoa idosa, está se discutindo mais essa temática. Então, houve a necessidade de fazer uma distinção entre os idosos, né, entre a pessoa idosa e os super idosos, como eles acabaram denominando. Os super idosos, eles requerem o quê? Uma atenção
ainda especial dentro da prioridade, né? É como se fosse a prioridade da prioridade. E essa legislação ela vai prever que se tiver um idoso com mais de 80 anos, ele tem um atendimento diferenciado, um atendimento prioritário em relação àquele idoso que tem menos de 80 anos e mais de 60, vamos pôr assim, numa fila de um banco, numa situação, né, de um atendimento hospitalar, há essa distinção, né, por questão da idade. Até porque antigamente, os 60 anos era considerado já idosos. Hoje em dia, 60 anos, a pessoa está, né? Sim. A gente já não consegue visualizar 60 anos uma pessoa idosa. Sim. Então, provavelmente seja isso que eles... Né? Sim, e também assim, na década de 60, a expectativa de vida era muito menor, né? Então, onde tinha uma expectativa de vida que 60 anos já era uma pessoa muito idosa, que já tinha trabalhado muito, já tinha um aspecto de envelhecimento muito maior do que se tem hoje. Hoje, como a nossa expectativa de vida, ela aumentou, né? As pessoas idosas hoje, não é raro você, vamos supor, lá em Criciúma, onde tem o Parque das Nações, por exemplo, não é raro você ver pessoas idosas praticando atividade física, correndo, preocupados com a saúde, coisas que nós não víamos há pouco tempo atrás, né? Então, isso também desperta a necessidade de fazer essas intervenções normativas. Doutora, com relação ali à violência financeira, tem algo que diferencie com questão das penas para o super idoso? Não. Ou por enquanto ainda só está relacionado... O Estatuto do Idoso, ele não prevê essa distinção. Ele prevê o crime e prevê que se for cometida contra qualquer idoso, ela vai ser penalizado conforme a conduta, né? Conforme a tipificação dentro da legislação esparsa, né? Que seria a legislação especial, o Estatuto do Idoso, ele vai ser penalizado, mas não há essa distinção entre idosos 60 mais ou 80 mais. Doutora Mili, nós vamos para um rápido intervalo comercial e no próximo bloco voltaremos a conversar com a doutora. Até mais. Olá, voltamos com mais um bloco do programa Direito na TV e continuaremos a conversar sobre esse assunto tão importante para a sociedade brasileira, que é a violência financeira contra o idoso. Doutora Mili, você estava muito bem explicando sobre a violência financeira, como ela se dava, enfim. E hoje, há algum dado estatístico sobre esse ritmo de envelhecimento? Porque a doutora colocou ali no último bloco, né, que os idosos estão praticando mais esportes, enfim. Sim. Há algum dado estatístico com relação a esse envelhecimento da população? Sim, Magali, a ONU, né, ela vem já há alguns anos mostrando uma preocupação significativa com o aumento da idade das pessoas, né? O mundo hoje, pela primeira vez, né, em 2019, nós temos uma realidade onde há mais avós do que netos, como eles costumam dizer. Então, há uma projeção, há uma expectativa de que no ano de 2050, 1 para cada 4 brasileiros sejam pessoas idosas, ou seja, a população idosa ela vai estar em número maior do que crianças de 0 a 4 anos. E isso é algo que nos preocupa e preocupa muito. Mas, doutora, como a doutora muito bem colocou no outro bloco, o envelhecimento, a doutora colocou que vai ser 1 para cada 4 na população, isso. Idoso para cada 4. Mas a gente tem observado justamente que os idosos, as pessoas com 60, enfim, eles não são tão, como é que eu posso dizer, tão suscetíveis, exatamente tão frágeis Sim. como antigamente, né? Uhum. E até por isso que eu perguntei se existia muito ainda essa violência financeira. Sim. A doutora acha que esse envelhecimento e esse aumento da população, ela vai interferir, enfim, a sociedade está preparada para esse grande envelhecimento, grande número de população que vai estar nessa condição de idoso? Isso. Então, Magali, há uma preocupação, né, como eu havia dito, e há uma interferência, sim. Porque o que ocorre? A Organização Internacional do Trabalho, ela também está bastante preocupada com o envelhecimento global, né, da população global. O que acontece? A parte da população idosa aumentando, ela
querendo ou não, ela interfere na produção, né, na parte produtiva. Nós teremos menos trabalhadores, né, menos pessoas em idade produtiva em comparação ao que nós temos hoje. Então, isso vai interferir, vamos supor, num planejamento de uma nação, de um país, né, de um estado, de um município, até mesmo na parte fiscal, na parte tributária, na parte de arrecadação, porque essas pessoas também, conforme forem envelhecendo mais, elas vão deixar de produzir, né? Então, há uma preocupação também com a parte previdenciária. Isso interfere de modo direto e significativo em diversos segmentos, né? Então, nós também temos essa preocupação em países superpopulosos hoje, como a China, por exemplo, onde havia, né, sempre houve um controle de natalidade muito grande. Mas a tendência, né, não estou dizendo que isso é uma coisa assim para agora, mas a tendência é que alguns países já comecem a incentivar a natalidade, né? Nós temos, vamos supor, o continente africano, onde a taxa de fertilidade ela é muito alta, né? Uma média no país que se chama Níger, por exemplo, ele tem uma média de 7,5 crianças por mulher, né? Então, em contrapartida, tem uma taxa de mortalidade infantil muito alta, né? De 85 para cada 100 mil nascidos vivos, 85 acabam falecendo. Então, há também esse desequilíbrio que deixa a estatística desproporcional. Eu entendi. Se nós fôssemos trabalhar hoje com um número mágico, como a ONU denomina, o ideal seria 2,1, né? 2 filhos por pessoa, mas eles apontam esse número, 2,1, como o ideal para que ocorra a substituição da geração, né? A tendência é que as famílias engravidem mais tarde ou não engravidem, né? Então, como você pode perceber, antigamente as famílias eram muito numerosas, né? Não era comum você ver casais com 8, 10, 15, 20 filhos, né? Então, hoje, se a pessoa fala, nossa, eu tenho 8 filhos, você vai falar, meu Deus, como que a pessoa tem 8 filhos? É algo que causa até um espanto, fala, nossa, e não é uma coisa mais comum, é uma coisa que se perdeu. A tendência é sempre diminuir. E também, né, claro, tem as questões econômicas, as questões de segurança pública que acabam interferindo no planejamento familiar. As pessoas hoje, elas pensam antes de ter, né? Não vou ter, não estou preparado, tem que ter um planejamento. As mulheres acabam engravidando mais tarde e engravidando menos. Uhum. E aí vai refletir, como a doutora muito bem colocou, na produtividade de um país, né? Com certeza. E doutora, isso também a gente pode ver agora com a reforma previdenciária, né? Sim. Que as pessoas, elas vão tender a trabalhar até mais tarde. Sim. Que até a grande brincadeira, enfim, da população, até que a gente e eu já tive o programa aqui falando e eu assim, estou apavorada, porque pelo jeito eu vou ter que trabalhar até muito velha e não vou conseguir aposentadoria, né? Sim. Isso também vai refletir, né, doutora, justamente quanto a isso. Com certeza. E doutora, quais são as causas do superendividamento dos idosos? Então, Magali, isso é tudo muito preocupante, né? A gente sempre fala, não, isso preocupa também, isso também. Mas a situação da pessoa idosa, da população idosa hoje é algo que nos deixa estarrecidos, né? Porque há uma carência de políticas públicas muito séria nesse sentido, né? O Estado, a sociedade não está preparada para receber essa população. E essas pessoas, por uma decorrência de, às vezes, uma falta de educação financeira, elas acabam se recorrendo a financeiras, a agências de crédito, a bancos, para fazer empréstimos. Só que há também um déficit na fiscalização. Então, nós estamos vendo, principalmente quando a comissão sai da OAB e vai até a população, vai nos CRAS, nos CRES, nas áreas de vulnerabilidade, principalmente em bairros marginalizados, nós estamos verificando que a grande maioria das pessoas tem empréstimos consignados nos seus benefícios, mas essa contratação ela não está obedecendo os padrões legais previstos no Código de Defesa do Consumidor, por exemplo. Nós estamos tendo casos de pessoas que têm
contratado empréstimos consignados por telefone. Então, isso é uma disparidade de igualdade muito grande. O idoso, como consumidor, né, como cliente desse empréstimo, ele não consegue, por telefone, analisar um contrato, verificar taxas de juros, o prazo para pagamento. E esse oferecimento, essa oferta, ela se dá de uma forma assediosa, né? Então, nós estamos verificando que o idoso ele só recebe a ligação dizendo, olha, eu te dou R$5.000 agora e você paga 50 por mês. Sim. Então, é mais ou menos dessa forma que tem sido ofertado, né? Não há problema algum em fazer o empréstimo, não tem problema, né, se a pessoa necessita, mas que seja feito da forma correta e de uma forma transparente, né, para que ela saiba que lá na frente pode ser que essas parcelas sejam progressivas, que elas aumentem. Nós tivemos um caso agora no escritório onde nos foi relatado que após fazer o empréstimo consignado, a pessoa verificou que tinha apenas R$13 para receber de benefício. Doutora, é isso que eu quero entrar com a doutora mais profundamente, mas a gente precisa fazer um rápido intervalo comercial e eu quero, no próximo bloco, voltar com essa questão para a doutora explicar muito bem para a população tudo que tem que ser analisado, enfim, para a contratação de um empréstimo. O pessoal de casa, não saia daí que a gente já volta. Até mais. Olá, voltamos com o nosso último bloco do programa Direito na TV e continuaremos a tirar todas as dúvidas contra a violência patrimonial dos idosos com a doutora Mila Christi. Doutora Mila, a doutora estava explicando no bloco anterior, né, sobre as contratações desses empréstimos que se dá muitas vezes por telefone. Sim. Tá? E também estava falando sobre o comprometimento dessa renda mensal. Como que é feito isso? Porque assim, muitas vezes nós... cidadãos comuns, a gente já acha dificuldades de contratação de empréstimos, enfim, de qualquer coisa. Como pode ser feito os empréstimos, né, dos idosos por telefone? O que acontece nessa situação? Então, Magali, já há uma determinação, já há uma decisão de um tribunal de Minas Gerais, né? Nesse caso específico foi contra o Banco BMG, aonde houve essa proibição de oferta de empréstimo consignado via telefone. No entanto, a multa aplicada a essa instituição e as demais outras, né, que assim fizerem também, ela, infelizmente, embora ela foi fixada em R$1 milhão, ela não causa uma obrigação de não fazer, por exemplo, né? Ela não causa à instituição vamos por assim, um dano muito grave, porque eles faturam muito mais do que isso, então para eles está saindo barato pagar essa multa. É o que nós estamos especulando, né? O que nós estamos verificando que pode ser isso que esteja permitindo que eles continuem fazendo isso, embora já seja proibido. Nós temos também uma instrução normativa número 100, que entrou em vigor agora no final do ano de 2018, que o INSS ele vai ficar, ele foi orientado, né, a deixar os benefícios, vamos dizer assim, bloqueados pelo período de 180 dias para empréstimos consignados. O benefício ele fica bloqueado. Mas né? Aí esse bloqueio aconteceria de quando? Quando contratasse Não, de quando a pessoa recebe a carta de concessão. Ah, entendi. Recebeu o benefício, a aposentadoria, enfim. Isso mesmo. 180 dias não pode ser feito contratação. Isso, ele vai ficar bloqueado. Se a pessoa desejar realmente fazer um empréstimo, ela pode se dirigir à agência do INSS e solicitar o desbloqueio. Isso foi uma tentativa de diminuir o assédio das financeiras a essas pessoas, pois muitas vezes a pessoa fica sabendo que ela está aposentada pelo banco, né? Eles ligam e falam. A pessoa nem sabe, está em casa ainda esperando uma resposta do INSS. E o banco já liga e já dá a notícia. Mas, puxando aquele gancho do superendividamento, Magali, algo que é importante a gente falar, pois a população idosa, ela está super endividada atualmente, e isso tem uma relação muito, muito estreita, muito próxima
ao número de suicídios dessa população, né? Nós verificamos, por dados estatísticos, que o suicídio na vida, já no final da expectativa de vida, né, dessas pessoas idosas, geralmente está atrelado a dívidas, ao superendividamento, como a gente chama, né? A pessoa se vê sem saída, ou às vezes vai lá e vê que, poxa, fiz um empréstimo, agora não consigo mais pagar, tem um valor muito baixo que sobra, né, do empréstimo consignado, que é outra coisa que não deveria ser permitido, ele não é permitido, mas a gente sabe que há essa deficiência na fiscalização. Então, está acontecendo situações de, como eu volto a dizer desde o início, né? O parente, o filho, o neto, o sobrinho, a sobrinha, acaba se aproveitando dos documentos do idoso e acaba conseguindo fazer um empréstimo, algo que é completamente ilegal, né? Então, nós estamos preocupados com a violência financeira, não só no sentido objetivo dela, no sentido literal, mas também com os resultados trágicos que ela está causando. Com certeza, né? Afeta os rendimentos, quase na totalidade de um idoso, né? Sim, sim. Doutora Mili, e hoje em dia a gente vê muito redes sociais, a internet, enfim, é um mundo diferente, digamos assim, um mundo mais glamorizado. Isso interfere na saúde financeira da pessoa idosa? Então, né, nas palestras que eu costumo fazer, né, a gente sempre alerta as pessoas idosas que hoje, como você falou, né, a mídia social ela é algo que é globalizado. Então não é difícil você encontrar pessoas de qualquer idade, mas principalmente na população idosa, que aderiu a essa tecnologia, né, com WhatsApp, com Facebook, com Instagram, e elas alimentam essas mídias sociais quase que diariamente, né, há um acesso contínuo. Então, nas palestras, a gente sempre pede o pessoal levantar a mão, quem tem Facebook, quem tem Instagram, quem tem isso. E a gente nota que, independente da classe social, há uma adesão muito grande às mídias sociais. Até aí, tudo bem, não teria problema. Mas o que nos preocupa é que hoje, com essa fragilidade e essa exposição nas redes sociais, ela está servindo para fomentar alguns golpes. Né? Muitas vezes a gente abre o Facebook de uma pessoa e a gente vê lá a vida dela toda. Ela preenche tudo aquilo ali e coloca de uma forma pública. Então, ligando às vezes o nome da pessoa, o nome da mãe, o endereço, sim, por alguns sites de pesquisa você consegue identificar às vezes um CPF, o RG, a data de nascimento e até mesmo fazer compras online com aquilo, que é o que está acontecendo. Uhum. Então a gente orienta sempre para que a pessoa... isso para qualquer pessoa, né, Magali? Para que a gente proteja os nossos dados. Sim. E no ambiente digital, no ambiente virtual. Principalmente para a pessoa idosa que já é, como a doutora muito bem explicou, mais frágil. Doutora, para nós encerrarmos o programa, que nosso tempo, né, já está curto, eu gostaria que a doutora passasse para a população quais os cuidados e o que fazer se um idoso, enfim, estiver verificando que está passando por essa situação. Então, Magali, se alguém presenciar uma situação, se há alguma suspeita fundada, seria interessante que essa pessoa avise as autoridades competentes, né? A gente sempre orienta que a pessoa ligue para o Disque 100, que seria uma denúncia que pode ser feita anônima, a pessoa pode se identificar, mas é um canal que tem sido muito utilizado. Também tem o 190 da Polícia Militar, mas aí para casos que estão acontecendo naquele momento, né? Vamos supor que a pessoa presenciou uma agressão, uma violência ou até mesmo um assédio contra uma pessoa idosa ou contra qualquer pessoa. Liga para Disque 100. Para o 190. 190. E se for um caso que exige uma investigação, uma apuração mais detalhada, tem a Polícia Civil, a pessoa pode se dirigir à delegacia especializada. Aqui em Tubarão nós temos a delegacia especializada também, que é de proteção à criança, ao adolescente, ao idoso. À mulher e ao idoso. Doutora Mili, muito obrigada pela sua disponibilidade, por ter vindo de Criciúma. Aguardamos a sua palestra agora na CIT, né, muito importante para a população. E mais uma vez, obrigada pela sua disponibilidade. Que agradeço. Muito obrigada. E ao pessoal de casa, muito obrigada pela audiência e sempre lembrando que a OAB, junto com as suas comissões, estão de mãos dadas com a sociedade brasileira. Até mais.